O que está acontecendo com a venda de materiais de construção? Será que o pior já ficou para trás? Será que os próximos meses serão meses de recuperação? Olha só, eu reuni vários indicadores de mercado para mostrar qual é a expectativa de vendas de materiais de construção para os próximos meses. Vem comigo que eu quero mostrar para você. Olá, meu nome é Sidney Lasta, trabalho com consultoria, treinamento e capacitação para lojas de materiais de construção. E se você é lojista de materiais de construção ou trabalha numa loja, considere se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as informações do nosso mercado de materiais de construção que a gente divulga aqui através do nosso canal do YouTube. Olha só, indo direto ao ponto, eu quero mostrar para você para onde está indo o mercado de materiais de construção, ou pelo menos qual é a expectativa dados os indicadores da venda de materiais de construção que eu pesquisei e justamente entender como fazer para recuperar as vendas de materiais de construção ainda em 2024. Olha só, quando a gente olha o dado do mercado geral de materiais de construção em 2024 até o momento, janeiro a maio, que é o dado do IBGE que a gente tem, as vendas cresceram aí 1,6% o volume de vendas geral. Esse é o dado oficial que a gente tem do volume de vendas da PMC, que é a pesquisa mensal do comércio do IBGE. Quando a gente amplia um pouco mais esse horizonte de indicadores, a gente enxerga que os últimos anos da venda de materiais de construção têm sido muito desafiadores. 2022 e 2023 tivemos duas quedas consecutivas e quedas bruscas no faturamento de materiais de construção. 2022 caímos quase 9%, 2023 caímos quase 2%. Então, duas quedas consecutivas. Claro que os anos anteriores, 2020 e 2021, foram anos de crescimento importante na venda de materiais de construção. Vivemos bons anos, só que estamos aí vivendo 2 anos e meio de ressaca praticamente quando a gente olha o que aconteceu com as vendas de materiais de construção nos últimos 4, 5 anos aí. E olha só, não podemos somente olhar a venda de materiais de construção, eu trouxe aqui outros indicadores para a gente entender o que está acontecendo com o mercado em geral como um todo. Indicadores de vendas de materiais de construção por estado, porque o Brasil é muito grande, várias regiões, vários estados. Aqui temos alguns estados que estão se destacando no crescimento das vendas de materiais de construção ainda em 2024. Então, quando tem aí o exemplo da Bahia crescendo 21,5% no volume de vendas, é muita coisa. Paraná crescendo 12,4%. Paraná aqui tem uma questão importante que a gente vê que Paraná tem uma recuperação, porque no ano de 2023 ele caiu bastante, então ele está se recuperando. Ceará vem vários anos crescendo, 8,5% no crescimento. E do outro lado, na outra ponta, temos aí o Espírito Santo, que ele está caindo aí 23,5%. Óbvio que se a gente for olhar os outros anos do Espírito Santo, ele vinha vários e vários anos consecutivos de crescimento e muito crescimento. Então a gente tem que fazer essa análise histórica, tá? Aqui a gente tem, claro, vários estados. Santa Catarina, a gente está vendo aqui que já vem de vários anos consecutivos de queda também e é um dos piores estados aqui na questão de venda de materiais de construção agora em 2024 e os outros anos também veio de queda. Então a gente tem que olhar estado por estado, região por região, cidade por cidade, porque o Brasil é muito grande e algumas situações específicas da sua cidade, da sua região, podem mudar de acordo com a realidade do mercado como um todo, tá? Quando a gente olha um outro indicador importante que eu gosto sempre de analisar, que é a venda de cimento, tá? Cimento, enfim, é o principal componente do material de construção e isso indica justamente para onde está indo o mercado. Volume de vendas de cimento no primeiro semestre de 2024 cresceu 1,2%. 1,2%. É um dado que mostra que não estamos retraindo. Volume de venda de materiais de construção cresceu um pouquinho, não foi muito. Volume de venda de cimento cresceu 1,2%, também não é muito, mas já é um indicador que mostra que a gente não está caindo como os anos anteriores. Então é importante a gente analisar. Aqui eu fiz um recorte por região para entender o que está acontecendo em cada região do Brasil nesse dado aqui da região da venda do cimento. Então, região norte vem se destacando aí 12,8% no crescimento. É o crescimento mais significativo que a gente vê na venda de cimento. Depois vem o nordeste com 3,8%, depois vem o centro-oeste, sudeste está praticamente no 0 a 0 e o sul aqui a gente tem uma queda de 0,8%. Então esse é o retrato da venda de cimento no
no Brasil em si como um todo, nas suas regiões. E aqui eu fiz um recorte ainda da venda de cimento dos últimos, pelo menos aí, 12 anos. Olha só, tudo isso não é eu que estou falando aqui, mas tem dado aqui de mercado que mostra, de pesquisa, né, do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, que ele mostra aí o retrato da venda dos últimos 12 anos aqui, tá? Então, olha o que aconteceu, 2022 e 2023 caiu 2,8% e 1,7%, e agora no primeiro semestre de 2024 vemos aí uma recuperação. Mas é importante a gente fazer uma análise histórica para entender o que aconteceu de 2015 a 2018. Olha só o tombo que levou a venda de cimento nesses anos, e aí teve a recuperação, e aí veio mais uma vez um tombo importante que a gente levou em 2022 e 2023. Então, assim, estamos num período de recuperação, estamos talvez diante de uma volta do crescimento da construção civil, do material de construção. Esse é um dado que mostra justamente que, quem sabe, a gente já parou de cair. Talvez, usando a expressão, já chegamos no fundo do poço. Talvez é o que talvez está mostrando esse dado aqui, tá? Eu também tenho lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, @SidneyLasta. Todos os meses eu faço uma pesquisa com centenas de lojistas de materiais de construção que nos acompanham lá, que respondem essa pesquisa. Como foi realmente as vendas de materiais de construção? É a pergunta que eu faço todo final do mês. E aqui me trouxe uma surpresa no mês de julho de 2024, diante de vários meses fazendo pesquisa e as expectativas do lojista ficarem abaixo da venda geral. Aqui a gente trouxe aqui que no maior número aqui de expectativa positiva, de vendas acima da expectativa, foi o mês de julho de 2024, tá? Então a gente tem 43% dos lojistas que responderam, mostrando que as vendas ficaram acima da expectativa, tá? Mais uma vez, não deixe de acompanhar todas as informações do mercado de materiais de construção lá no meu Instagram, que eu levo em tempo real, inclusive com todos os indicadores por estado, por região. Você vai gostar de acompanhar as informações. Mas vamos lá, para que a gente possa entender agora os próximos meses. Isso aqui que a gente viu é o passado. O que aconteceu? Agora eu preciso entender os próximos meses e os próximos passos do varejo de materiais de construção. Quando falamos de varejo, como falando de consumo, a gente precisa entender que existem alguns pilares estratégicos que movimentam o varejo de materiais de construção e o varejo em geral como um todo. E é o que está na tela, são 4 pilares estratégicos que movimentam o varejo em si como um todo, que é confiança, emprego, renda e crédito. Principalmente, crédito é um pilar que alavanca muito o nosso segmento da construção civil. Então, precisamos entender como estão esses indicadores e quais são as perspectivas desses indicadores. Primeiro indicador que eu quero mostrar para você aqui, quando a gente fala de crédito, temos que entender que dentro da cesta de consumo do nosso consumidor, ele não tem somente material de construção para ele comprar. Então, ele tem que analisar ali, dentro da sua cesta de consumo, o que ele vai dar prioridade. E quando a gente tem aí renda um pouco mais restrita, é óbvio que o consumidor vai dar prioridade para aquilo que justamente traz mais necessidade para ele naquele momento. Então, dado a pesquisa que a gente tem aqui da IPC Maps, a gente tem aqui uma projeção de gastos sobre cada categoria de consumo das famílias. Então a gente tem primeira categoria que a gente vê aqui como principal de gasto é a habitação. Aí vem aluguel, vem um monte de coisa que é envolvida a habitação. Segundo, veículo próprio. Terceiro, alimentação domicílio. Quarto, alimentação fora do domicílio. E o material de construção vem aqui como a quinta categoria que mais vai representar consumo, pelo menos projeção de consumo em 2024, de acordo com essa fonte aqui. Então é importante entender que, a nível de Brasil, temos aí uma projeção de venda de materiais de construção de 257 bilhões de reais. É a quinta maior categoria de consumo que a gente tem aí nas famílias brasileiras. Claro que a gente precisa entender como é que está esse indicador de crédito. Como eu falei anteriormente, o crédito é uma alavanca importante para o consumo de materiais de construção. Então, precisamos entender qual é os indicadores de crédito. E por que o crédito é importante? Aqui eu trouxe um paralelo para mostrar para você, lojista de materiais de construção, ou se você trabalha dentro do setor de materiais de construção, para entender a importância do crédito, como que ele está relacionado no consumo que a gente tem de materiais de construção como um todo, e construção civil geral. Aqui eu trouxe um paralelo da taxa de juros, ou seja, quanto maior a taxa de juros, a gente tem maior os juros em questão do crédito. Então, isso limita o acesso ao crédito das pessoas. Então, é importante que a gente entenda isso. Eu fiz um paralelo aqui dos últimos 11 anos, eu fiz um levantamento de quanto foi a taxa de juros, a taxa Selic, e quanto que foi a variação no volume de vendas de materiais de construção nesse determinado ano. Então, a gente pode perceber nitidamente que
quanto menor a taxa de juros, quanto menor a taxa de juros, maior é o consumo da venda do material de construção, maior é o volume de materiais de construção. Isso está nítido porque nos últimos 2 anos tivemos aí uma das maiores taxas de juros que a gente já viu historicamente no Brasil, pelo menos nos últimos 10, 12 anos. E isso aponta negativamente para volume de venda de materiais de construção. Então, isso aqui é muito notório quando a gente olha esse gráfico, essa tela aqui. Então, o juro alto, consequentemente, vai impedir um pouco a questão do crédito. O crédito vai ficar mais caro. E aí, automaticamente, vai limitar o consumo de materiais de construção civil, porque ela justamente é correlacionada com a questão do crédito. Então, o crédito mais caro limita o consumo de materiais de construção, tá? E, óbvio, a gente precisa olhar o para frente. Aqui é um indicador do passado e aqui é um indicador do futuro. Então, a gente tem aqui o Boletim Focus projetando uma Selic em 10,5%, ao final de 2024. Então, assim, não temos expectativas que a Selic vai baixar. A taxa de juros vai continuar nos patamares que está nesse momento que a gente está falando aqui, 10,5%, e é a expectativa que a gente tem em 10,5% para fechar 2024, tá? Eu vejo alguns economistas ainda falar em projeção de juros, em aumento de juros, inclusive esse ano. Tá? Eu, pelo menos, não acredito nisso. Eu imagino que essa expectativa do Boletim Focus possa trazer um pouco do retrato da realidade. Mas eu já vejo alguns economistas que olham para o mercado financeiro, juros futuros, eles estão apontando o juro futuro que justamente vai ter aumento de juros. Então, assim, é preocupante quando a gente olha que a expectativa era que a Selic ia baixar para 8%, 8,5%, e agora a gente vê ela estacionada em 10,5%, e a preocupação é que limita o crédito e o consumo do material de construção, tá? Outra coisa importante que a gente tem que analisar é o consumo das famílias e também o endividamento das famílias. Hoje temos quase 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, se o nosso consumo de materiais de construção depende de crédito, óbvio que o crédito vai depender também se as pessoas estão endividadas ou não, para ter essa concessão de crédito junto às lojas de materiais de construção, junto às financeiras, junto aos bancos e assim por diante. E aqui a gente vê um indicador lamentável no momento que a gente está gravando esse vídeo, que é aí um dos maiores picos que a gente tem do endividamento das famílias. 79% das famílias estão endividadas, e aqui a gente tem a projeção da CNC mostrando que até dezembro de 2024, a projeção é que esse indicador chegue a 80% das famílias com dívidas, tá? Claro que aqui quando a gente fala de endividamento, não significa que as famílias estão endividadas e não conseguem pagar as suas dívidas. Não é isso. É endividamento de alguma forma que ela tem. Financiamento de carro, financiamento da casa própria, cartão de crédito, e parcelamento do cartão de crédito e assim por diante. É esse tipo de dívida que é analisado de acordo com as projeções da CNC. Então é importante entender que o nosso consumidor, ele está no momento de muito endividamento. Então, óbvio, isso também limita o consumo e, óbvio, limita a concessão de crédito para esse consumidor que está endividado. Então é importante que a gente analise isso, que isso é um fator que limita o consumo de materiais de construção, tá? Aqui estão aqueles que, apontando, 78%, 79% estão endividados, mas 29% estão com dívidas em atrasos e 12% desses não terão condições de pagar as suas dívidas. Isso que aponta aqui essa fonte que a gente pesquisou. E aqui eu trouxe estratificando um pouco por estado, tá? Não vou me aprofundar aqui, mas você pode pausar o vídeo e ver como é que está o seu estado. Ó, o estado do Espírito Santo, 90% das pessoas estão endividadas. Do outro lado, o estado que menor tem endividamento das famílias é o Mato Grosso do Sul, depois a Bahia, Alagoas e assim por diante. Você pode ver como é que está o seu estado nessa situação de endividamento também, tá? Então, falamos do endividamento, falamos da questão dos juros, como é que está se projetando os juros, porque é importante essa questão do crédito, mas eu preciso entender também como é que está um outro indicador que justamente faz jus à renda das pessoas. Que as pessoas, justamente estando empregadas, vão ter mais rendas e justamente vão conseguir, de certa forma, consumir mais. Não necessariamente vão consumir materiais de construção, mas é um indicador que mostra que as pessoas estão com renda mais disponível, que é a questão de emprego. Então, quando a gente olha o indicador de emprego, é um dado muito positivo, e até aqui tem muita gente que acaba, de certa forma, olhando com ceticismo esse indicador, talvez não acreditando de acordo com o mercado e etc e tal. Mas está aqui, dado do IBGE, que mostra que estamos no menor
menor patamar de desemprego dos últimos 4 anos. Os últimos 4 anos estamos no menor patamar de desemprego. Em junho de 2024, atingiu aí 6,9% a taxa de desemprego no Brasil. Então, enquanto lá na pandemia, lá atrás, atingiu aí 14%, estamos aí com 6,9%, que é a taxa de desemprego do Brasil. Então, é importante a gente analisar isso. Mais pessoas empregadas, mais renda disponível para elas consumir. Aqui eu fiz um recorte de análise de taxa de desemprego por região. Aqui já é de uma outra fonte, aqui é da PNAD contínua, que também é do IBGE, mas ela faz uma análise diferente aqui. Então, quando eu estou olhando aqui a nível de Brasil, o recorte é lá de primeiro trimestre de 24. Lá no norte, a gente tem uma taxa de desemprego de 8,2%. Lá no nordeste, 11,1%, a maior do Brasil. Sudeste, 7,6%. Sul, a menor do Brasil, 4,9%. E centro-oeste, 6,1% a taxa de desemprego. Então, dado aquilo que eu falei anteriormente, o Brasil é muito grande, então depende muito desses indicadores, a região que você está, o estado que você está e também, óbvio, a característica da sua cidade, enfim, pode estar acontecendo alguma situação específica na sua cidade que pode mudar a realidade desses indicadores também, tá? Aqui eu trouxe o saldo mensal de empregos formais, que é o dado do CAGED, que ele mostra a geração de empregos dentro a nível de Brasil geral, né? Pelo menos nos últimos 12 meses. Vemos aí vários meses positivos. Claro, o mês de dezembro é um mês que cai sempre a geração de empregos por conta das férias, em conta dos empregos temporários, enfim, assim por diante. E a gente vê aí que todos os meses de 2024 temos geração de emprego positiva. Então, a gente tem mais pessoas trabalhando, o que mostra o CAGED aqui como um todo, tá? Então, a gente tinha lá em junho de 23, 45 milhões de pessoas de empregos, pessoas empregadas. Estamos aí com 46 milhões e 800 mil pessoas empregadas, é o que mostra o dado do CAGED. E aqui também mostra a geração de empregos por ano, tá? Então, a gente gerou de emprego aí todos os anos depois da pandemia, tivemos geração de emprego positiva, tá? Então, no 2024 também não é diferente no primeiro semestre, 1 milhão e 300 empregos gerados. Então, são mais pessoas trabalhando, são mais pessoas com consumo potencial, que isso é um dado positivo a nível de Brasil, tá? Eu fiz um recorte aqui para a gente se aprofundar um pouco mais, para entender essa geração de empregos no primeiro semestre de 2024, que mostra por setor. Então, eu tenho aqui indústria, comércio, serviço, etc. e tal. O que chama a atenção nesse dado aqui é que o setor da construção, em termos relativos, de variação relativa, foi o setor que mais empregou pessoas. Olha só que interessante. O setor da construção foi o setor que mais empregou pessoas em 2024. É uma curiosidade importante, porque esse setor está correlacionado, muito relacionado com o nosso setor do varejo do materiais de construção. Então, é importante entender que isso é um dado positivo também, tá? Aqui eu fiz esse recorte por região, como é que está a criação de empregos no setor da construção em 2024 por região. Então, temos aí o Norte com 8,6%, temos aí o Nordeste com 4,6%, Centro-Oeste por 10,2%, Sudeste 6,29%, 6,82% na região Sul. Essa é a realidade da criação de empregos no setor da construção. E aqui um pouco por estado também, para estratificar. Mato Grosso, 20% em variação relativa, quase 21% em variação relativa o estado do Mato Grosso. Depois Goiás, Tocantins, Acre e assim por diante. Foi os estados que se destacaram no setor da construção, tá? Claro, aqui tem o setor... os estados que no setor da construção se destacaram negativamente, né? Que é o estado do Piauí, que, enfim, não teve crescimento. Muito pelo contrário, teve perda de postos de trabalho no setor da construção. Depois, se você quer analisar esses dados, essas informações, todas essas informações estão no nosso Instagram. A gente leva todas essas informações quase que em tempo real. Assim que é divulgado, a gente já projeta esses números e divulga no nosso Instagram, @SidneyLastra. Você pode se inscrever no nosso Instagram, seguir a gente e acompanhar esses indicadores. E olha só, mais um recorte aqui na questão de empregos, tá? Se você trabalha no material de construção e você é uma pessoa responsável por contratação e demissão, obviamente você percebe se está aumentando os postos de trabalho na sua cidade, na sua loja ou não. E aqui a gente trouxe um recorte a nível de Brasil para entender se as lojas de materiais de construção estão contratando mais ou estão mais demitindo. E a gente tem um dado positivo aqui no primeiro semestre de 2024. As pessoas, as lojas de materiais de construção estão contratando mais que demitindo.
demitindo. É pouca coisa? É, mas é 1,1% a mais de pessoas empregadas em lojas de materiais de construção no ano de 2024, pelo menos até o mês de junho. Então é importante a gente analisar essa realidade. Aqui eu trouxe também um recorte por estado para a gente entender, tá? Temos aí o estado do Amapá, Amazônia e Tocantins, que em variação relativa, em termos proporcionais, são os estados que se destacaram na questão da geração de emprego dentro de lojas de materiais de construção. Amapá com 6, quase 7%, Amazonas 4% e Tocantins 3,6% são os principais estados. Do outro lado, Distrito Federal e Roraima, que não tiveram aí crescimento, né? Até o Distrito Federal acabou decaindo uma quantidade de pessoas aqui contratadas em lojas de materiais de construção. Meu amigo lojista de materiais de construção, eu quero aqui, dado todo o cenário que a gente está vivendo, fazer um convite para você, tá? O Sidney Lasta aqui, que está fazendo todas essas informações, trazendo dados de mercado, eu tenho, assim, uma preocupação justamente com o segmento de materiais de construção e com lojas que muitas vezes não acertaram o segmento, não acertaram a estratégia ainda dentro do segmento de materiais de construção em como estruturar as vendas da sua loja. Eu vou fazer um evento chamado Operação Resgate, que ele justamente tem o foco de direcionar a sua loja de materiais de construção para ela vender mais e ter resultado. Nos dias 19, 21 e 23 de agosto, se você está assistindo antes de 19 de agosto esse vídeo, eu convido você a participar da Operação Resgate, que é um evento gratuito que eu quero fazer online justamente para mostrar como estruturar em 3 pilares a estratégia do crescimento de uma loja de materiais de construção. Os 3 pilares são precificação, marketing e vendas. Então, se você é do ramo de materiais de construção e está com dificuldade nas vendas e está vendo esse vídeo antes de 19 de agosto, eu convido você para participar. Tem um link aqui na descrição para justamente a gente junto interagir na Operação Resgate para resgatar os lucros da sua loja de materiais de construção ainda em 2024. Vamos continuar aqui analisando os indicadores. Os indicadores são importantes para a gente entender e agora a gente chega dentro do indicador fundamental. A gente já analisou crédito, a gente já analisou a questão do emprego e agora chegamos à hora de analisar a renda. Nada adianta eu ter mais pessoas empregadas se a renda delas for menor. Então a gente não pode simplesmente olhar só a geração de empregos. Temos que olhar a geração de renda dessas pessoas e quanto que essas pessoas estão ganhando em média. E aqui eu trouxe um dado bem interessante e positivo de certa forma. Quando a gente olha aqui o gráfico de rendimento médio real recebido pelas pessoas empregadas, a gente tem aqui um crescimento, tá? A gente tem um crescimento importante nos últimos anos. Quando a gente olha em perspectiva histórica, nos últimos 10, 12 anos, temos aí nitidamente aqui no ano de 2020, por conta da pandemia, a gente teve uma queda significativa no rendimento médio das pessoas. E aí a gente vem ano a ano recuperando isso. Ainda não chegamos nos patamares pré-pandemias, que era 3.216, mas estamos próximos, tá? O dado da PNAD contínua mostra que aqui, pelo menos até o primeiro trimestre de 2024, o rendimento médio das pessoas era R$ 3.123. Então, quase estamos alcançando o nível de rendimento médio das pessoas lá atrás do nível pré-pandemia. Então, o que acontece? E o que isso significa, tá? É importante a gente analisar com profundidade. Temos mais pessoas empregadas, mais pessoas trabalhando, mais pessoas ganhando, tá? E inclusive mais pessoas ganhando um rendimento maior. Ou seja, temos uma massa salarial maior. O que essa massa salarial maior representa? Essa massa salarial maior representa maior consumo das famílias, maior consumo das pessoas. Óbvio que esse consumo não vai direto para o material de construção. A gente mostrou quais são os principais itens de consumo do brasileiro em 2024, de acordo com a pesquisa que eu mostrei do IPC Maps. Mas é importante entender que temos mais renda disponível. Não é um absurdo, não é um boom, mas temos mais renda disponível. Isso não é o Sidney que está falando, são os dados, os indicadores que a gente está mostrando aqui. Então é importante entender que temos mais massa salarial disponível para consumo a nível de Brasil, tá? Outro indicador importante que eu quero aqui mencionar, porque a gente tem várias lojas que nos acompanham que são da região do agronegócio. E a renda lá no agronegócio, ela está diretamente relacionada à produção de soja, produção de milho, produção de leite e assim por diante. E quanto maior o preço dessa commodity, da soja, do milho, do leite, etc., maior a renda das pessoas. E aqui a gente tem, de certa forma, olhando uma perspectiva histórica, pelo menos nos últimos 2 anos, temos uma queda importante aqui, pelo menos no preço da soja. Olha só, lá em agosto de 2022, a soja, a saca da soja estava sendo negociada na faixa de 185, 190 reais. Olha só o que aconteceu nos últimos 2 anos, tá? Estamos aí com 138. Então, teve uma queda importante no rendimento da soja, no consumo da soja como um todo,
tivemos uma queda importante na questão do preço da saca da soja. E isso afeta diretamente a renda das pessoas que estão relacionadas a esse setor da economia que é o agronegócio. Tivemos também aqui o preço do milho. Olha só, 2 anos atrás, R$ 85. Agora está 57. Tivemos aí uma queda significativa também. Então isso representa uma queda no rendimento das pessoas. Indicador também do boi gordo, que é lá no Mato Grosso, lá no Rondônia, lá para cima, região norte, é muito relacionada a essa questão do boi gordo também. Tivemos uma queda importante e isso representa menos renda disponível para os produtores, menos renda disponível para as pessoas em si da região do agronegócio que são relacionados a esse produto. Então é importante a gente entender também essa renda. E por fim, meu amigo lojista de materiais de construção, meu amigo empresário, você que é representante comercial, que nos acompanha também, é importante entender que temos que analisar também não somente emprego, renda, não somente crédito, mas precisamos entender também como é que está a confiança do nosso consumidor. Ele está mais disposto a acreditar na economia? Ele está mais disposto a acreditar que o mercado vai melhorar? É isso também que é um dos pilares que move o sentimento de consumo das pessoas. E a confiança é medida pelo índice de confiança do consumidor, que é a Fundação Getúlio Vargas que aponta isso e faz uma pesquisa mensal. E esse índice é apontado em pontos. Como é que está a confiança do consumidor geral como um todo, tá? De janeiro de 22 até julho de 24, tivemos aí uma elevação na confiança do consumidor. Então, saímos de 74 pontos para 92,2 pontos, tá? Isso significa que nos últimos 2 anos, levemente as pessoas estão mais confiantes com a economia. Só que, entretanto, quando a gente olha uma perspectiva histórica dentro do ano de 2024, a gente vê que não tivemos grande evolução. Lá em dezembro de 23, estava lá com 93, tá? Estava com 93 pontos e agora está com 92. Então, nos últimos meses, as pessoas não tiveram elevação no nível de confiança, mantiveram, tá? Então, é importante entender essa perspectiva histórica, porque esse indicador também é um indicador importante que aponta o quão as pessoas estão acreditando na economia, o quão as pessoas estão justamente fazendo com que o seu consumo potencial possa movimentar a economia e possa movimentar também o setor de materiais de construção. Cara, amigo empresário lojista, eu cheguei ao final desse vídeo, mas eu preciso justamente mostrar para você quais são as minhas sugestões diante desse cenário, que vemos indicadores positivos e negativos e, de certa forma, fica incerto ainda o que vai ser as vendas de materiais de construção. Temos, na maioria, os indicadores positivos, obviamente, mas precisamos entender que se esses indicadores levemente positivos vão se transformar em venda de materiais de construção. Precisamos entender como que a gente pode organizar a gestão da nossa loja para justamente enfrentar esse momento desafiador de mercado que ainda não vemos perspectiva de um boom nas vendas de materiais de construção. Eu, particularmente, não enxergo isso. O mercado de materiais de construção, na minha visão, ele vai se estabilizar em 2024. Ele tem aí potencialmente crescer 1,5%, 2%. Já no começo do ano eu fiz essa projeção e entendo que ele vai ficar dentro dessa casinha aí de 1,5%, 2%. Claro que você tem que olhar a realidade do seu mercado, da sua loja, para entender como é que você pode buscar ampliação de mercado, dado que você tem um mercado muitas vezes que está limitado, não está crescendo, não está bombando. Então você tem que buscar alternativas para tomar o mercado de alguém para você crescer. Então é importante você ter estratégias. Aqui na tela eu trouxe as minhas sugestões para você, empresário do varejo de materiais de construção, olhar para dentro da sua loja nesse momento desafiador de mercado. Primeiro, gestão de estoque. É muito importante que a gente tenha equilíbrio entre excesso e ruptura. Tem muita gente que tem excesso de estoque na sua loja. Muitas vezes falta dinheiro no caixa e essa falta de dinheiro no caixa está lá entupido em estoque. Estoque não tem giro, comprou piso lá e não está girando, comprou lá um monte de coisa que muitas vezes não tem sentido para o mix de produto. Então é importante analisar esse excesso de estoque. Claro que por outro lado é importante que você tenha cuidado com a ruptura. O nível de serviço da tua loja vai ser determinante para que você possa atrair novos clientes. Então você não pode deixar faltar mercadoria. Então olha só o desafio que você tem. Se você é comprador, você sabe. Eu fui comprador e eu sei o desafio que é ter esse equilíbrio. Então é importante que a gente olhe com lupa esse indicador dentro da nossa loja de materiais de construção, que é a questão da gestão do estoque. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo desafiador de mercado, é a questão da gestão comercial. Gestão comercial é olhar para a nossa equipe de vendas, nossos vendedores têm que estar preparados, nossos vendedores têm que justamente estar afiados para receber esse nosso cliente, atender bem e justamente converter. Claro que eu tenho que, antes de trazer
o cliente para minha loja, eu tenho que preparar essa minha estratégia de divulgação da minha marca, da minha loja como um todo. E aí, justamente, meu amigo empresário, meu amigo varejista, é importante que você olhe para fora, olhe para o mercado para entender como é que você pode trazer esse cliente para a sua loja. Marketing agressivo é o nome do jogo para esses momentos mais desafiadores de mercado. Justamente você precisa fazer campanhas promocionais, você precisa entender o que está acontecendo com os seus concorrentes para trazer esse cliente para a loja, e isso se faz com boas campanhas de marketing, boa estrutura de gestão de redes sociais, boa estrutura de gestão de material impresso, tabloide, enfim, são coisas importantes e estratégicas que muitas lojas acabam não fazendo e muitas vezes reclamando que a venda não acontece, reclamando que não tem cliente, e aí muitas vezes o marketing da loja não está funcionando, então é importante trabalhar com isso também, tá? Terceiro ponto aqui na questão da gestão comercial, precificação. Meu amigo empresário, lojista de materiais de construção, a precificação, as margens que você aplica é determinante para o sucesso da sua loja, tanto para cima quanto para baixo. Pode justamente comprometer o resultado da sua loja, como também pode comprometer as vendas. Então tem que ter esse equilíbrio e saber onde que é a margem ideal do cimento, a margem ideal da conexão, da hidráulica, da elétrica. Você tem que entender com detalhes como que você pode entender o teu mercado para precificar de uma maneira correta, para trazer um fluxo de cliente e ao mesmo tempo você conseguir gerar lucro, resultado para sua loja. Você tem o desafio como gestor de encontrar esse equilíbrio de precificação. E por fim, claro, depois de trazer o cliente para a loja, gestão de orçamentos, ou seja, nada de simplesmente fazer o orçamento para o cliente e simplesmente não ir mais atrás, simplesmente esperar que ele volte, e que isso a gente sabe que não acontece. Se esperar para o cliente voltar, vai ter um concorrente que vai ligar, vai negociar, vai abrir preço e muitas vezes esse nosso cliente nem sequer vai dar possibilidade para a gente fazer alguma negociação. Então, gestão de orçamento, passa uma linha de corte nos orçamentos, acima de X reais, de 500, 700 reais, não deixe de ligar, não deixe de ficar em cima do seu gerente de vendas, não deixe de você olhar os seus vendedores para passar a mão no telefone e resgatar esses orçamentos, porque o mercado, a gente sabe que o mercado não está nos melhores anos, o mercado não está no melhor momento, então a gente não pode se dar o luxo de fazer uma gestão desqualificada, uma gestão de qualquer jeito, ficar deitado em berços esplêndidos. Temos que olhar justamente para a gestão comercial como um todo. Meu amigo empresário, se você tem desafios na sua loja para enfrentar nos próximos meses, esses são os desafios. Gestão comercial é o principal desafio que você tem que olhar para a sua loja. E eu quero ajudar você, mais uma vez, um convite para você participar da Operação Resgate. É esse evento com 4 aulas gratuitas que eu quero mostrar nesses 3 pilares, precificação, esses 3 pilares de precificação, marketing e vendas, como que eu consigo orquestrar tudo isso para trazer mais clientes para a nossa loja de materiais de construção. O link está na descrição, não deixe de se inscrever, porque você realmente vai ver uma estratégia que você pode colocar em prática. Não tem nada de teoria aqui, tá? Você vai justamente sair dessas aulas com um plano pronto para você colocar em prática na sua loja de materiais de construção. Se você chegou até aqui, você justamente gosta do segmento de materiais de construção, você é uma pessoa que busca informação e eu quero saber de você. Qual é a sua expectativa para os próximos meses da venda de materiais de construção? Coloque embaixo nos comentários, coloca o nome da sua loja, coloca da onde que você é, que eu quero interagir com você para a gente justamente debater como é que está o mercado na sua região, como é que é a sua expectativa, o que você enxerga para os próximos meses. E claro, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para receber todas as informações do segmento de materiais de construção que eu me empenho aqui muito pesquisar e levar gratuitamente para você. E óbvio, não deixe de se inscrever também no nosso Instagram. Segue o Sidney Lastra, que a gente em tempo real manda várias informações sobre o segmento de materiais de construção. Meu amigo empresário, lojista, desejo a você boas vendas, bons negócios e um ótimo segundo semestre de 2024.